Seja bem-vindo a mais um capítulo do podcast Tá Escrito. Eu sou a Carla Marasca, uma das fundadoras da Benvenuto Consultoria, uma empresa que traz uma metodologia diferente no atendimento da área da saúde e bem-estar. Se você quer saber um pouquinho mais, acesse o nosso site, que além de lindo, tem tudo explicadinho. E hoje eu quero falar com você, secretária. Você mesma. Você já se sentiu poderosa hoje? Sim, poderosa. Ou você não está entendendo? Olhou para o lado, pensou que eu estivesse falando com outra pessoa. Não, é você mesma que eu quero falar. O que está faltando para você acreditar que você é importante dentro dos consultórios e clínicas? Você tem noção que para o profissional da saúde, seja ele um médico, um dentista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros, é praticamente impossível executar sozinho todas as atividades da unidade de saúde? Então, para te ajudar a entender sobre essa importância, pedimos ajuda à Fábia Silva para explanar com mais detalhes o cargo da secretária. A Fábia é psicóloga com uma experiência sólida de 35 anos capacitando e treinando pessoas. Ela tem longa vivência e vasto conhecimento em muitas profissões, nas quais ela prestou recrutamento e seleção. Fábia, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para Benvenuto e para esses profissionais. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Fico muito grata pelo convite e em poder estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre a minha trajetória, a minha formação, podendo compartilhar um pouquinho aí com a Benvenuto desse momento tão bacana. Eu iniciei as minhas atividades trabalhando na área administrativa, comecei trabalhando no departamento pessoal, do departamento pessoal eu fui para a área de cobrança, área financeira e em 1993 eu iniciei a minha faculdade de psicologia e aí eu fui definindo a minha carreira para a área de treinamento, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, avaliação por competência, tendo acesso a muitas informações, a muitas profissões e aprendendo com um pouquinho de cada uma delas. Eu acho que a grande riqueza do meu estágio e de toda a minha bagagem profissional foi essa oportunidade que eu tive em comungar com profissionais de áreas específicas as suas experiências e os seus conhecimentos para poder agregar os meus conhecimentos. Fábia, falando de conhecimentos, habilidades e atitudes, aquele famoso chá que a gente conhece, você pode traçar um perfil onde a gente consiga perceber esse cargo de forma prática? Porque aí dessa forma as pessoas que exercem essas atividades podem se conhecer, se enxergar e se empoderar dessas qualidades. Eu acredito que o perfil desse profissional, tem mudado ao longo do tempo, atendendo às exigências do mercado de trabalho, sim. É preciso ter criatividade, iniciativa, velocidade, conhecimento tecnológico, hoje é imprescindível, liderança, atendimento, comunicação e atuando em níveis decisórios e estratégicos. Então, hoje, esse profissional, independente do local que ele trabalha, independente do tamanho da empresa na qual ele atua, os níveis são sempre decisórios e estratégicos. Então, eu tenho que ter capacidade de resposta? Sim. Eu tenho que estar preparado? Sim. E o papel hoje é de facilitar a rotina administrativa, para que a empresa coloque seu foco no produto e no serviço principal. Então, hoje, esse profissional, ele vai ser responsável pelo atendimento, mas ele também vai ser responsável pela agenda, ele vai ser responsável pela agenda financeira, talvez pelas datas, em fazer um follow-up, datas de vencimento de faturas, agendamento de reunião do seu gestor, e ele vai ter outras funções também administrativas. Às vezes ele vai cuidar do motoboy, ele vai cuidar da pessoa da limpeza, ele ainda tem alguns departamentos que ele administra também, principalmente em consultórios menores, clínicas pequenas, onde você tem um número reduzido de profissionais que acaba interagindo e atuando em todas as áreas. Então, gente, acho que esses perfis, essas características que a gente levanta desse profissional, e aí a gente fala de comunicação, memória, aparência, no sentido de você estar bem, realizando aquilo que você gosta e demonstrando isso para o outro. Através do bom humor, através da confiança, da paciência, da confiabilidade das informações que você está passando, seja para quem for, seja para um cliente, para um paciente, para o seu gestor,
Então, a confiabilidade dessas informações e o raciocínio espacial do desenvolvimento de tudo isso. E a dimensão na qual você quer atingir, na qual você atinge quando você passa essas informações. Tem uma formação necessária, gente, para trabalhar como secretária? Sim, a gente sabe que tem curso superior em secretariado executivo. A gente sabe que tem o curso de técnico em secretariado. O curso técnico, ele exige o ensino médio completo, e aí você pode dar continuidade e acaba caindo mais naquele olhar também do curso administrativo, né? Porque o técnico de secretariado hoje, ele tem esse olhar, então vai para uma área mais administrativa. E o secretariado executivo, que daí é o curso superior, né? Onde esse profissional vai inclusive aprender mais de uma língua, geralmente o espanhol e o inglês, né? Para que ele possa ter cargos executivos. E hoje, gente, uma secretária executiva, ela está na linha de frente. Na falta da diretoria, é ela que responde, né? E é ela que toma as devidas decisões. Então, isso é bem importante. Hoje nós temos cursos online sobre secretárias eficientes para se destacarem no mercado, redação empresarial, marketing pessoal, atendimento telefônico, organização de eventos. Então, hoje a gente tem aí uma gama de cursos, né, de capacitação que contribuem muito para o nosso desenvolvimento. Então, são cursos de especialização. Nós temos também cursos que são menores. Acho que a gente também tem uma oportunidade bem bacana aí, que são cursos gratuitos que são oferecidos, que acho que esses a gente deve aproveitar bastante, né, por grandes instituições, universidades, Sebrae. Então, acho que esses cursos são interessantes para a gente também se autodesenvolver. Vale a pena a gente buscar. Sim, Fábia, eu concordo com esse perfil que você traçou e eu acredito que deu sim para sentir o grau de importância. A Ítala também está aqui com a gente, ela que é minha parceira na Benvenuto, é dona de uma carreira extraordinária de 11 anos na gestão de clínica médica, onde ela começou como secretária e alcançou patamares altíssimos. Ítala, qual a sua opinião sobre essas habilidades que a Fábia citou para nós? Sabe, Carla, eu acho muito legal quando a Fábia fala sobre essa questão da profissionalização dessa categoria específica e quando ela cita essa imensidão de cursos possíveis para que você possa agregar conhecimentos mais técnicos, né? E aí ela cita desde cursos mais básicos, gratuitos, que você pode aproveitar aí, até um secretariado executivo, que é um curso de graduação. Eu acho fantástico porque a gente percebe que existe possibilidades, embora a gente não tenha hoje um mercado educacional voltado para esse profissional dentro da área da saúde, que é algo que a gente trata muito, né, por ser o nosso mercado, nosso nicho de trabalho. De qualquer forma, ela mostra para a gente o quanto o nosso mercado está limitado, porque na verdade a gente pode buscar ferramentas adjacentes, né? Pode buscar conhecimentos próximos disso e daí então desenvolver todas aquelas habilidades que a Fábia comenta quando ela fala sobre a liderança do seu próprio trabalho, sobre o conhecimento sistêmico do seu trabalho. Ítala, é exatamente o que eu penso também. Essas profissionais que trabalham em clínicas e consultórios, elas podem e devem aprimorar as suas habilidades, mesmo que elas não contem com um curso mais específico para a área da saúde, porque o conjunto disso vai resultar em um desempenho em um nível maior do que aquela que se acomoda e se contenta com o mínimo da profissão. Então fala pra gente agora, Ítala, como foi desempenhar essas atribuições desenhadas pela Fábia, se faz sentido para você e se você se identifica, e também o que foi fundamental para que você pudesse subir os degraus mais altos aí dentro da sua carreira. Depois de 11 anos trabalhando como secretária, entendendo que eu estava ali dentro de um cargo de gestão depois de algum tempo, eu via que eu só tinha alcançado aquele cargo e todas aquelas atribuições de trabalho porque eu tinha conseguido ter esse olhar que a Fábia fala, que é justamente entender o processo. Eu tive essa experiência numa multinacional, onde eu fui estagiária na época do ensino médio, onde eu tive a sorte de ter líderes que me mostraram que era importante eu entender de onde vinha, quem tinha feito o processo anterior a mim, por que eu ia fazer aquelas atividades e para quem ia as minhas atividades realizadas.
para que o trabalho fosse continuado. Então, quando você entende esse processo sistêmico que a Fábia cita, você começa a ter fundamento no que você está fazendo. E aí muda muito aquela característica que eu vejo bastante hoje de várias pessoas que vêm conversar comigo dessa área e que falam assim para mim, mas eu faço isso, faço aquilo outro dentro do consultório, porque é assim que me falaram para fazer. Tá, mas falaram para fazer e você sabe por que isso é feito? Você sabe quem faz parte desse processo antes de você? E depois que você termina, isso vai para onde? Então, eu acho que faz muito, muito sentido na minha cabeça isso e me fez mudar como profissional, entender esse processo. Interessante a sua fala, porque a gente entra aí numa questão de cultura organizacional. Então, qual a cultura organizacional dessa empresa? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores que ela aderiu para a sua interação no mercado? Então, qual é a grande missão? E aí, trabalhar em função dessa missão, em trabalhar em função desses objetivos para poder rever a cultura organizacional. O que pode ser mais importante se não os seus clientes, a fidelização dos seus clientes? E como eu fidelizo os meus clientes? Fidelizando primeiramente os meus clientes internos, que é um momento também da gente rever uma série de processos organizacionais. Eu acredito, por muito que eu venho ouvindo, eu trabalho com inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e a gente vem percebendo que as empresas parece que estão começando, apresentando movimentos de rever culturas para uma série de questões. E eu acho que rever esse processo cultural, organizacional, também vai mexer com esses processos. A gente está agregando tecnologia, a gente está tendo contato com processos que até então a gente achava que não teria. A gente está revendo a forma de trabalhar, está revendo a forma de atender o nosso cliente. Então, o processo de fidelização com certeza já mudou, já não é mais aquele que a gente conhecia. E eu acho que todo mundo vai precisar se rever. E aí, quando eu falo todo mundo, é a cultura organizacional, sou eu, Fábia, enquanto profissional no mercado de trabalho, na minha área de atuação, é você na sua área de atuação, no seu nicho de trabalho, na sua praxis, é a Carla. Então, acho que tudo isso vai ser revisto de alguma maneira, todos nós. Eu acho que é um processo de mudança, de inovação, para que a gente possa crescer e amadurecer nos nossos processos. E aí, eu acho que uma das grandes dificuldades de enfrentamento, seja para o profissional da área da saúde ou para profissionais de outras áreas, é compatibilizar, a vida pessoal e profissional. Esses dias eu fiz uma ligação para resolver um problema numa operadora do meu celular. Eu percebi o atendimento mais silencioso, mais tranquilo e uma voz mais serena do atendente. E aí eu tomei a liberdade de falar, você está trabalhando home office, e ele deu um sorriso. E como a senhora percebeu? Eu falei assim, porque tá tão silencioso desse outro lado aí, e eu tô sentindo a sua calma pela sua voz e tal. Foi tão interessante. De uma maneira geral, as pessoas já estão se humanizando. E a área da saúde me parece assim muito empenhada, até pelo momento que a gente está vivendo. Então a gente começa a perceber assim um interesse maior pelo outro. A gente quer acreditar que esses processos estão sendo revistos mesmo, Eu acredito que em alguns momentos sim, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, a gente está longe de chegar à perfeição, mas a gente já deu alguns avanços, E eu acho que esses avanços já estão fazendo diferença. Justamente, é sobre cultura mesmo. O que eu percebo é que essa cultura ela não é trabalhada. Já acontece bastante de uma empresa de outro nicho ter essa cultura e não conseguir seguir a parte teórica dela, Não conseguir colocar a teoria na prática. E na área da saúde, muitas vezes essa cultura nem foi pensada. Porque eu e a Carla, a gente discute muito sobre isso, Na verdade, o profissional de saúde, ele abre lá o seu consultório médico ou dentário, enfim, até um próprio consultório de psicologia, pela necessidade de ter espaço para atender, um espaço no mercado para atender. Muitas vezes é difícil se inserir nesse mercado em outras clínicas e hospitais e tudo mais. Então, Eureka, ele abre o seu próprio consultório
e começa a atender. Só que ele não toma a devida consciência de que ele é um empreendedor no Brasil naquele momento. E aí, como ele não tem essa visão do empreendedorismo do negócio dele, ele também não para pensar nessas outras coisas, ele não para pensar nessa cultura, nessa visão e nesse valor, quais são os objetivos dele quanto empresa, né? Não só quanto profissional, essa percepção de entender que ele vai sim gerenciar a vida profissional dele, mas gerenciar a vida financeira dessa empresa, gerenciar a equipe que trabalha para essa empresa, enfim, todas essas coisas que eu vejo que acaba sendo feita de forma muito amadora. Essa é a verdade. Muitas vezes, eu não estou querendo generalizar aqui, porque existem as suas exceções, mas a gente sabe que a maioria das vezes acaba funcionando de forma muito amadora, sem nenhum planejamento operacional, sem nenhum planejamento administrativo, e é justamente essa a visão que a gente quer mudar. É justamente virar para as secretárias e falar, olha, você que é secretária da saúde, você não só pode, como deve se profissionalizar. Você não só pode, como deve ter mais conhecimentos, conhecimentos gerais, inclusive, como a Fábia citou. Você que é profissional, gestor de saúde, seja o próprio profissional que atende, né, o paciente, ou seja um gestor administrativo ou financeiro que está dentro de uma unidade de saúde, tenha essa visão do empreendedorismo humano, do serviço humano também para com a sua equipe, não só com o seu paciente. E isso a gente está falando aqui, né, de instituições que a gente, hipoteticamente, visualiza como um atendimento voltado para o bem-estar humano, porque a gente sabe, na nossa vivência como ser humano, né, também, às vezes passando na própria pele, às vezes acompanhando um ente querido, ou às vezes alguém fazendo um relato de várias situações em que essa pessoa busca uma ajuda na área da saúde e é maltratado, não tem nem o mínimo de tratamento decente no início dessa jornada. Então, não basta você também ter um profissional maravilhoso lá atendendo a área da saúde e uma secretária que não teve a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Do mesmo jeito que não vai resolver ter uma secretária executiva na gestão lá de uma equipe de atendimento de saúde e os profissionais, os médicos, os psicólogos, os dentistas não terem um desenvolvimento pessoal suficiente, né, que são habilidades individuais de cada pessoa suficientes para dar continuidade num bom atendimento. E aí a gente fala de novo sobre olhar todo esse atendimento de forma sistêmica. Então, Italá, você está falando do acolhimento. E o acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização, que diz o seguinte: não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram um serviço de saúde. Então, é muito importante que a gente saiba, nesse momento, administrar as adversidades, se colocar no lugar do outro, criar empatia. E a empatia não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro, mas é eu sentir o que o outro está sentindo. E a partir daí poder oferecer o melhor de mim para acolher essa pessoa. E quando a gente pensa no atendimento humanizado, é exatamente isso. É interessante porque se a gente for dar uma pesquisada e ver o que o pessoal fala sobre empatia, a gente ouve muito essa explicação de que a empatia está relacionada a eu me colocar no lugar do outro. Mas não basta só me colocar no lugar do outro. Eu preciso sentir o que o outro está sentindo. Eu preciso dessa troca de sensações para que eu possa acolher essa pessoa de forma humanizada e a partir daí, eu não digo dar respostas, porque nem sempre a gente vai ter. Porque a gente nunca sabe o que acontece com o outro, quais são as preocupações, quais são as dificuldades, o que ele está trazendo nesse momento. Acho que esse é o nosso papel,
pensando nesse atendimento humanizado. E o profissional de saúde, ele precisa estar muito alinhado com isso. Eu acredito que é uma missão de vida, auxiliar o outro em algum momento lado a lado com essa pessoa. Acho que o nosso papel na área da saúde está muito elencado a isso, né? E a gente já tem todo um contexto histórico de tanta desumanização no atendimento do serviço de saúde, que acho que esse momento também nos faz refletir sobre isso. Acho bacana quando você traz essas questões, porque esse é o nosso objetivo, né? Enquanto seres humanos, trabalhar em prol da humanização. E eu não quero aqui ser poética ou trazer uma fala poética, porque não é esse o objetivo. Mas eu acho que é a gente pensar, aqui viemos, aqui nos propomos a fazer, né? Meninas, fantástico todas essas colocações de vocês. E então eu gostaria de complementar dizendo que para essas profissionais poderem entregar tudo aquilo que elas são capazes de executar e que já foi lindamente mencionado aí por vocês, precisa existir um suporte, uma base. Esses gestores precisam começar a entender os benefícios de se colocarem como facilitadores desses processos, delegando, confiando, dando autonomia. É entender que a secretária é um elo muito importante, este profissional, e o paciente. É ela quem recepciona esses pacientes cheios de aflições, dúvidas, dores, né? É a secretária que mantém o bom andamento das rotinas administrativas e ela é a porta de entrada para um atendimento humanizado, que tenha qualidade e que ela também é capaz de tornar aquele ambiente uma referência positiva, onde o paciente, inclusive, vai se sentir confortável e bem assistido. A gente tem presenciado, infelizmente, muitas secretárias cheias de vontade, que amam o seu local de trabalho, mas que estão suprimidas. E mais uma vez a gente sente que a humanização vem com força, né? Sendo uma força motriz nessa engrenagem sistêmica que a Ítala também mencionou. Gente, nós estamos falando de pessoas e não de máquinas. Existe sentimento, existe família, existe um perfil pessoal intrínseco. Não dá para generalizar e transformar algo vivo, como o papel da secretária, em um jogo de xadrez. Bom, então, Fábio, eu quero agradecer muito, né, novamente, por compartilhar com a gente o seu ponto de vista, né, a sua vivência. Foi muito enriquecedor o seu posicionamento. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, em um tema que é tão presente, tão atual, no nosso trabalho, na consultoria, né, com a empresa Benvenuto. Bom, Ítala e Carla, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar nesse podcast. Estou muito orgulhosa de vocês. Desejo muito sucesso aí nessa empreitada e eu tenho certeza que vocês vão brilhar. E eu queria fechar com uma frase assim, não piegas, mas que eu acredito que possa ser uma inspiração aí para as pessoas que vão ouvir, né? Que ser secretária hoje é optar por uma profissão. O grande segredo é gostar do que faz e investir no crescimento, na harmonia pessoal e profissional. Muito sucesso para vocês, muito sucesso para os secretários e para as secretárias e que a gente possa ter um trabalho sempre humanizado, feliz e realizado, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau. E aí, secretária? Sentiu a mesma emoção que eu durante esse bate-papo? Então deixa eu te contar uma coisa. Você, secretária, é a memória viva desses espaços e sabe exatamente tudo o que acontece. Você não é somente a pessoa que vai atender ao telefone, agendar as consultas e mais nada. Então eu quero que você tome doses de proatividade, entrega tudo aquilo que a sua capacidade te permite. A casa também é sua, e já que você passa até 90% do seu tempo trabalhando, né, estando nesse local de trabalho, então que seja prazeroso, que seja bem feito. Eu quero que você assuma essa importância e seja destemida no seu dia a dia. Se torne parceira do seu gestor e passe a ele a confiança no trato das suas atribuições. Eu tenho certeza que se ele for um gestor inteligente, ele vai perceber a sua dedicação e vai enxergar as suas habilidades e competências.
Algumas podem até nesse momento estar se perguntando, nossa, mas eu ainda não tenho tanta autonomia onde eu trabalho e tem tarefas que eu nem sei executar. Bom, para chegar no topo da escada, você precisa subir o primeiro degrau, não é isso? Então eu te convido a ver novas possibilidades e ter um diálogo franco com o seu gestor. Às vezes ele está esperando por isso também, viu? Demonstre seu interesse de crescimento pessoal e profissional. Construam juntos esta escalada. O futuro dessa comunicação é uma mão dupla. É um código de sucesso para ambas as partes, porque todos ganham. Eu quero que você aprimore seus conhecimentos. Leve para o seu ambiente de trabalho tudo aquilo que você está aprendendo. Trace metas pessoais. Se teste o tempo todo. E quando não souber ou não tiver certeza de algo, não tem problema nenhum em abrir a guarda e pedir ajuda. Afinal, quem é que sabe de tudo nessa vida? Você já ouviu aquele ditado, perguntar não ofende? É esse o caminho. Ítala, eu quero finalizar com você esse podcast, deixando registrado qual o olhar da Benvenuto para essas profissionais e também qual foi o seu despertar para esse tema que passamos a entender como a nossa missão de vida. Quando eu comecei a imaginar esse trabalho da Benvenuto, eu, mesmo tendo passado por N experiências durante esses 11 anos, confesso que o meu olhar não estava voltado para essas profissionais. Não estava voltado para a minha própria classe. Eu percebi isso com uma pausa. Eu tive essa oportunidade. Quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu falei para mim mesma, eu vou dar uma pausa para mim mesma, vou dar férias para mim mesma, porque eu nunca me permiti isso. Eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor e muito carinho, eu sempre gostei do que eu fazia. É por isso que a minha transição de carreira não me fez mudar de mercado, né? Não me fez mudar o nicho em que eu trabalhava. Eu optei por continuar na área da saúde. Por dores pessoais minhas, por anseios pessoais meus, porque realmente a gente sempre entra numa profissão querendo sanar um pouquinho de alguma coisa que a gente tem no nosso interior, e isso eu tô falando quando a gente entra numa profissão e quer se manter nela, porque a gente se identifica, gosta ou desenvolveu uma habilidade tão boa que vale a pena ficar, né? A gente não está falando aqui daquelas pessoas que estão numa profissão, precisam daquilo e pronto. São outras configurações. Mas eu preferi me manter por essas questões pessoais minhas que me motivam, que o meu trabalho quanto secretária tinha feito diferença na vida de muitas pessoas, tinha feito diferença no lugar onde eu trabalhei, e fez diferença na minha vida profissional, e fez diferença na minha vida pessoal, na minha vida familiar, enfim, a gente se enriquece de tudo e de todos, mesmo que a gente não queira. Então, eu acho que abrir o olhar é um exercício que não acaba nunca. E quando eu abri esse olhar, para parar um pouquinho de olhar para o processo todo só, mas entender que dentro desse processo todo, aquilo que eu mais gostava era aquilo que eu já fazia e que tinha muita gente como eu, que queria melhorar, mas que não tem apoio, e de certa forma eu também não tive, mas que nesse momento eu estou numa situação de privilégio, porque eu tenho a experiência a meu favor e agora eu posso encurtar o caminho de outras pessoas. Aí eu percebi que isso aquecia meu coração diferente. Então eu enxerguei aí uma possibilidade que para mim era muito inovadora. É olhar para o consultório, é olhar para o gestor, é olhar para os processos, sim, porque eu gosto deles, mas olhar para essa profissional, entender onde ela está inserida de todas as formas, porque ela está inserida na dificuldade que existe de ir para o trabalho dela, na dificuldade de se desenvolver quando muitas vezes ela nem tem recurso para isso, na dificuldade de compreender o profissional de saúde, que muitas vezes vem de uma outra vida cultural, social, e que muitas vezes não é compatível com a dela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vim de uma escola pública, eu vim da periferia da Zona Leste de São Paulo, eu trabalhava do lado da Paulista, com pessoas com culturas totalmente diferentes da minha. E eu percebia que as pessoas que faziam parte do quadro de secretárias daquele consultório tinham uma vida muito próximas de onde eu tinha vindo. Na verdade, elas eram de lá, para ser mais sincera. Só que não é só de uma experiência pessoal lá naquela vivência que eu tinha, é de uma experiência familiar com a situação, no sentido de saber que as outras secretárias que eu tinha contato
também passavam pela mesma situação. Elas também vinham de lugares distantes, muitas vezes, nem sempre de uma boa condição cultural, financeira, de apoio familiar. Na maioria das vezes, essas profissionais não ganham bem, e não ganham bem por essa falta de profissionalização. Então, está nas nossas mãos abrir o olhar, abrir o nosso olhar e o olhar dos próximos a nós, ou pelo menos aqueles que se identificam conosco. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E é isso. É o que eu acredito, é o que eu defendo e é para isso que eu trabalho. Para que essas pessoas tenham novas oportunidades que eu tive, sim, mas eu tive que conquistar e a duras penas. E eu acredito que esse processo para outras pessoas pode ser encurtado, que a gente pode proporcionar essa oportunidade de forma simples, carinhosa e livre. Ai, que lindo, Ítala. Quanta verdade, né? Quanta vida nas suas palavras. Eu fico aqui até emocionada, né, ao terminar o nosso podcast. E para essas profissionais, eu quero dizer o seguinte: vocês não estão mais sozinhas. Nós da Benvenuto estamos aqui para olhar por vocês. Nós vamos dar voz a vocês e ajudar nesse posicionamento que é muito justo, porque vocês são magníficas, vocês são extraordinárias. E aí, bora entrar para o time das secretárias empoderadas? Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Estamos te esperando. Então fica ligada em nossos canais, porque as dicas que virão serão diamantes. E aos gestores que se permitiram abrir os olhos para esse tema, meu muito obrigada. Os frutos que virão serão os mais doces. E com essa reflexão, eu termino mais um capítulo do nosso podcast Tá Escrito. Muito obrigada por ter me ouvido. E se você acredita que tudo que ouviu tem consistência e de alguma forma te agrega valores, deixa seu comentário na página da Benvenuto lá no Facebook. Eu vou adorar ler a sua opinião. Um grande beijo e até a próxima!